Amós capítulo 9, versículo de número 11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu vou levantá-la para que ela seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que vai realizar essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta, Israel, o meu povo exilado. Eles vão reconstruir as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para que nunca mais seja desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Vamos orar? Pai Celestial, fala com a gente aqui essa noite. Nós queremos ouvir a sua voz. Precisamos do Senhor, Pai. Ensina-nos. Nessa mesa que o Senhor preparou para cada um de nós, em que crescemos na comunhão contigo e com os irmãos, nós te suplicamos, inclina o nosso coração para ouvir a tua voz nessa noite. Nós oramos assim em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quantos aqui estão preparados para um final de semana emocionante? Quem aqui vai passar o primeiro furacão na Flórida? Levanta sua mão. Isso, estamos juntos, amém? Estamos juntos, né? 5 meses de Flórida, é o primeiro furacão, né? Quantos estão desesperados? Levanta sua mão, tô brincando. Gente, mas eu acho interessante a forma como muitas vezes Deus usa elementos da natureza para comunicar realidades tão pertinentes do seu reino a cada um de nós. Nós acabamos de cantar uma música que fala um pouco sobre isso, né? Que Deus se manifesta como uma tempestade, que o poder dele pode ser visto como um trovão, como um relâmpago. Aliás, quando a gente lê Apocalipse, é exatamente isso que a gente vê. Quando o texto se refere ao trono de Deus, ao seu poder e à sua glória, o texto bíblico faz questão de ilustrar a sua beleza, a sua glória e a intensidade do seu poder com essas imagens: trovões, ou trovões, né? Relâmpagos, intensidade. E gente, Deus faz isso muitas vezes. Deus usa os elementos da criação para comunicar com a gente coisas que são importantes. Há alguns anos atrás, preste atenção, eu conheci uma família muito próxima a mim, que em um retiro de carnaval, durante um tempo de oração, recebeu uma palavra de Deus. E a palavra que essa família recebeu foi: olha, eu vou passar um furacão dentro da sua casa, eu vou passar um vendaval dentro da sua casa. Eu lembro que quando essa família recebeu essa palavra, devido à proximidade que eu tinha com essa família e de alguma forma já tinha algum tipo de influência na vida deles, eles me procuraram e perguntaram: olha, pastor, Deus nos deu uma palavra no dia de hoje. A palavra foi que ele vai passar um vendaval na nossa casa, vai passar um furacão. Será que essa palavra é boa ou ela é ruim? Eu falei assim: vamos orar. E irmãos, poucos meses depois, literalmente, Deus passou um furacão naquela casa. Porque o marido, o líder espiritual daquela casa, o esposo, já vivia uma vida de adultério de muitos anos e ninguém sabia. Mas quando Deus falou que ia passar um furacão, aquela mulher, né, a mãe daquela família, se apropriou daquela palavra e ela começou a orar, dizendo: Deus, não importa o que vai acontecer, eu quero viver o que o Senhor disse, passa o seu furacão aqui dentro.
Irmãos, Deus começou a passar o furacão e aquele homem que vivia naquela vida de adultério já de tantos anos, começou simplesmente a ficar profundamente incomodado de entrar na casa dele. Às vezes ele entrava em casa e o filho dele estava orando no quarto e o fato de o filho estar orando o incomodava. Às vezes ele chegava e a esposa estava orando e o fato da esposa estar orando o incomodava. Deus começou a incomodá-lo a respeito do seu pecado. Até que, irmãos, chegou um dia que ele simplesmente não aguentou. Literalmente. E ele sentou com a sua esposa e ele disse para ela: eu preciso te dizer algo. Eu preciso te contar uma coisa, eu não aguento mais. Todas as vezes que eu entro nessa casa e eu vejo vocês orando, eu não tenho mais paz, eu não consigo ter paz, porque eu vivo uma vida de mentira. E ele contou tudo, ele jogou tudo para fora. E eu lembro que aquela mulher disse assim para o marido dela: olha, você tem duas escolhas, se você quiser permanecer na sua vida de pecado, a porta está ali, você pode pegar suas coisas, vai embora, vai viver a sua vida. Mas, se você está disposto a mudar, então eu estou disposta a pagar o preço pela sua mudança. Irmãos, aquela mulher decidiu perdoar o seu marido e decidiu ajudar, e eles começaram um processo muito longo de transformação. Gente, preste atenção, eu não sei o porquê, mas a palavra que Deus trouxe foi mais ou menos no mês de fevereiro do ano de 2012, do ano de 2011, perdão. Quando chegou no dia 30 de janeiro do outro ano, esse homem morreu num acidente de carro. Deus começou a levantar aquela mulher para pagar um preço de oração pela vida do marido dela. E, gente, juntamente com pastores e outras pessoas, aquele homem foi sendo tratado, e eu lembro de um culto, no final do mês de dezembro, em que eu estava ministrando e esse homem estava participando, e eu lembro que nesse culto Deus me deu uma palavra em cima da vida de Davi, quando Davi decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém, e naquela noite eu disse: olha, às vezes para nós termos a glória de Deus de volta na nossa vida, nós precisamos pagar um preço, e às vezes esse preço é muito alto. E, irmãos, aquele homem sabia o preço que ele estava pagando para ter de volta a glória de Deus na casa dele. E esse homem chorava, irmãos, chorava, de mãos levantadas. Pensa naquele cara que todas as vezes você olhava para ele na pregação, ele estava dormindo. Era esse homem. Pensa naquele cara que nunca participava do culto, ia para a igreja só de corpo, mas o coração dele nunca estava ali. Era esse cara. Mas, irmãos, quando Deus começou a moer ele, a quebrar ele, era impossível não perceber a presença de Deus na vida dele. Ainda com todas as áreas sendo restauradas, aquele homem agora estava rendido a Deus. Vocês estão comigo aqui? Mas olha que interessante, toda a transformação que Deus começou a trazer foi a partir de uma palavra: eu vou trazer um furacão. E por que eu estou dizendo isso para você? Eu estou dizendo isso para você porque esse é o contexto do livro de Amós. Se você depois abrir em Amós capítulo 1, verso 1, você vai descobrir que Deus pegou esse homem simples, que era um fazendeiro. Amós era um fazendeiro e um agricultor, e chamou ele e falou assim: Amós, preste atenção, daqui 2 anos, a nação de Israel vai passar por um terremoto. Daqui 2 anos, essa nação vai ser chacoalhada por um terremoto. Vocês estão comigo aqui? Mas, Amós, o que eu quero que você perceba é que as estruturas físicas da nação vão ser chacoalhadas daqui a 2 anos, mas existem outras estruturas que já estão sendo chacoalhadas hoje, que deveriam estar de uma forma e não estão, porque foram abaladas, foram estremecidas. E aí você me pergunta: Vinícius, quais são essas estruturas? Por que Deus está usando essa figura do terremoto? E o que estava abalado e que Deus não estava gostando e levantou Amós para enxergar? Primeiro lugar, irmãos,
O que Deus estava vendo estremecido e estava mexendo com outras estruturas, em primeiro lugar, era o relacionamento de Israel com Deus. Israel não estava mais se relacionando em fidelidade, em amor e em submissão a Deus. Pessoal, nós precisamos lembrar que de todas as nações da terra que existiam e que existem, Deus escolheu um povo particular para ele, amém? E como é o nome desse povo? Israel. E gente, porque Deus escolheu Israel para si, Deus tem ciúme de Israel, Deus ama Israel e tem um propósito para ele. E todas as vezes que Deus vê Israel se distanciar desse propósito, todas as vezes que Deus vê Israel se voltar para qualquer outro lugar que não seja para o propósito e na direção de Deus, Deus fica insatisfeito. E a primeira realidade que Deus fez Amós enxergar foi essa: Amós, o povo está longe de mim. O povo se voltou para outros deuses. O povo se voltou para outra realidade de vida. O povo se voltou para outra expectativa de vida. O povo se esqueceu do propósito. O povo se esqueceu de se relacionar comigo. Preste atenção, irmãos. A relação com Deus, o relacionamento com Deus, desde o Gênesis até Apocalipse, sempre se deu por pacto e graça. Deus nunca pretendeu que a nossa relação com Ele fosse por meio da obediência de mandamentos. Irmãos, os mandamentos não são para mediar nossa relação com Deus. Os mandamentos são para nortear o cumprimento de um propósito. O relacionamento com Deus é aliança, é pacto, é graça. E Deus nos deu mandamentos, ou deu mandamentos a Israel, para que ao obedecer os mandamentos, Israel cumprisse um propósito. Então preste atenção, Israel estava quebrando a aliança e estava quebrando os mandamentos. Gente, é muito simples entender isso. A gente não casa porque a pessoa com quem a gente decidiu casar faz tudo certo. A gente se casa porque decidiu ter uma aliança com ela. É um pacto. Agora, para que o casamento reflita o propósito que Deus o criou para ter, é necessário que ambos obedeçam à expectativa de Deus para o casamento. Vocês estão comigo aqui? Israel se voltou para longe de Deus. Israel não está mais se relacionando com Deus como deveria e não está obedecendo os mandamentos como deveria. E gente, por causa disso, muitas coisas estavam fora de lugar. Quer ver? Abre aí comigo rapidinho, no capítulo de número 2 de Amós, a partir do versículo 6. Amós 2, versículo 6. Gente, preste atenção. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda por 4, não tenho como anular o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao que está oprimido. Gente, presta atenção. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de um altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Foi eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Presta atenção. Olha o que o distanciamento de Deus e a falta de obediência aos mandamentos estava chacoalhando nessa nação. Primeiro, o povo havia se tornado injusto. Na hora de fazerem negócios, na hora de venderem seus produtos,
na hora de prestarem serviço para alguém, o pessoal era completamente injusto. Vendiam coisas que custavam X por 5x. E aproveitavam do poder que eles estavam adquirindo para oprimir, para julgar, para desvalorizar pessoas que não tinham o mesmo poder financeiro. Porque Israel se esqueceu de Deus e dos mandamentos de Deus, o povo foi se tornando injusto no seu procedimento. Só que não apenas isso, gente. Amós diz que o povo não apenas se tornou injusto, como também as famílias estavam se tornando desestruturadas. Eu não sei se você leu isso, mas o texto diz que o pai e o filho disputavam a mesma mulher. Deus olha para a nação e diz: olha, Amós, daqui 2 anos vai acontecer um terremoto, mas eu não sei se você percebeu, as estruturas já estão ruindo, essa nação não tem mais justiça, as famílias estão se desestruturando, e o povo está se tornando um povo idólatra. O povo não tem mais a mim como centro da sua vida. O povo tem ídolos. O povo tem outros deuses como centro da sua vida. Aí você pode falar assim: ah, Vinícius, mas nós não temos ídolos no centro da nossa vida. A gente não passa por esse tipo de coisa. Só que quando você lê o capítulo 3, sabe o que você descobre? É que os deuses, ou esse Deus que Israel adorava e que Deus chama de ídolo, não era uma imagem, mas era um estilo de vida que corria atrás de dinheiro. Era um estilo de vida que tinha como centro a ambição financeira. O ídolo de Israel, irmãos, não era uma estátua, mas era um estilo de vida que desejava apenas uma única coisa: enriquecer, seja qual o custo estivesse. Vocês estão comigo aqui, gente? Vem comigo para mais um texto, por favor. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3, versículo 14. Diz assim: no dia em que castigar Israel por causa dos seus pecados, vou destruir os altares. As pontas do altar serão cortadas e elas cairão no chão. Vou derrubar a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Perceba, o ídolo de Israel não é uma estátua, mas é uma vida ambiciosa. Aliás, gente, Jesus disse isso. Jesus disse que nós não podemos servir a 2 senhores, amém? Ou nós serviremos a um e aborreceremos o outro, ou serviremos o outro e aborreceremos o primeiro. E aí ele diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Presta atenção, gente. Quando o dinheiro se torna o centro da nossa vida, ele deixa de se chamar dinheiro para começar a virar personalidade. E ganha nome, e o nome é Mamon. Deus está olhando e dizendo: cara, isso não está legal. O fato de vocês terem se voltado para longe de mim e não estarem observando os meus mandamentos, está causando destruição nas suas famílias, está tornando o comportamento de vocês totalmente distorcido e está levando vocês a viver uma vida centrada apenas no dinheiro. Se você abrir comigo depois, capítulo 7, abre aí, capítulo 7. Vou mencionar esse texto aqui para nós seguirmos. Capítulo 7, versículo 10. Diz assim: então o sacerdote de Betel, Amazias,
enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra você no centro de Israel. A nação não vai suportar essas palavras. Gente, presta atenção. A nação estava vivendo uma vida que estava ruindo. Deus levantou um profeta. Só que, irmãos, quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus, que muitas vezes denuncia o que está errado para corrigir, nos levar aos caminhos certos, sabe o que a gente faz? A gente arruma alguém que está pregando exatamente o que a gente está vivendo para continuar nos consolando a respeito do nosso erro. E foi o que a nação de Israel fez. Arrumaram um sacerdote, um profeta, que dizia e pregava para eles o que eles queriam ouvir, para que eles não fossem corrigidos da sua vida torta. E aí, quando esse profeta ficou sabendo que existia alguém pregando o contrário, sabe o que ele fez? Ele foi até o rei da nação de Israel para dizer o seguinte: olha só, se esse cara continuar pregando o que ele está pregando, ele vai prejudicar todo o nosso sistema, então nós precisamos dar um jeito de calar a boca dele. Gente, sabe como é o nome disso? Religião morta. Uma religião em que Deus não é o centro, mas em que Deus se tornou um meio para eu ter tudo aquilo que eu desejo. Porque Deus não é mais o que eu desejo, Ele é só uma forma de eu ter o que eu quero, o que eu preciso, o que eu desejo. Deus olha para a nação e diz: isso está tudo errado. Assim como o furacão vem para abalar as estruturas, assim está a vida de vocês. A vida de vocês está toda errada, a vida de vocês está confusa, porque vocês romperam comigo, porque vocês não atentam para os meus mandamentos. As famílias estão destruídas, não há justiça da nação, o pobre é oprimido. Vocês negligenciam a minha palavra e vivem uma vida de idolatria, colocando dinheiro como centro. Sabe o que é pior? É que o homem que deveria estar levando vocês a enxergarem o seu erro e conduzindo vocês pelo caminho certo, é o cara que coloca pano quente em cima disso e diz para vocês: não, tá tudo bem, vamos continuar vivendo desse jeito porque Deus está nos abençoando. Amós diz: gente, isso está errado, Deus não está nisso. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, eu penso que esse momento que nós vamos ver nesse final de semana é um tempo, como foi para a nação de Israel, de nós pararmos para pensar quais áreas da nossa vida também estão estremecidas e bagunçadas, como a nação de Israel estava vivendo. Porque o que é um furacão? O furacão nada mais é do que um forte vento que vem e desorganiza todas as coisas, amém, queridos? E talvez, irmãos, o que nós estamos precisando é aproveitar exatamente esse tempo e olharmos para a nossa vida para pensar: cara, o que é que está desorganizado em mim? O que é que está confuso em mim? O que existe em mim e não está alinhado aos planos e aos projetos de Deus? Porque, irmãos, preste atenção, quando Deus abre os nossos olhos para enxergar isso, queridos, a intenção dele é nos levar para uma vida melhor. Amém, meus irmãos? Quando Deus abre os nossos olhos para ver isso, a intenção dele é nos conduzir para um caminho melhor. Ele não está nos corrigindo apenas com a finalidade de nos colocar para baixo, nos fazer sentir opressos. Não, Deus está, irmãos, nos corrigindo porque Ele quer nos conduzir a um caminho melhor, meus irmãos. Mas Ele não pode fazer vista grossa para a realidade que nós estamos. Ele não pode simplesmente ignorar o estado de caos em que nós nos encontramos por de repente estarmos negligenciando a nossa relação com Ele e a obediência aos seus mandamentos. Está entendendo isso? Meus irmãos, preste atenção. Se há caos em alguma dessas áreas que eu mencionei aqui na sua vida, talvez exista por uma razão muito simples: a negligência à aliança e a negligência aos mandamentos.
Nós nos distanciamos de Deus como família, nós nos distanciamos de Deus como indivíduo, nós nos distanciamos dos seus mandamentos, nos distanciamos dos seus parâmetros, e sabe o que acontece? Caos. Caos. Caos na nossa família, caos nos nossos negócios, caos na relação com outras pessoas. Sabe, Deus quer nos levar a um lugar melhor, mas Ele está pedindo para mim e para você nessa noite, em primeiro lugar, para a gente reconhecer os nossos maus caminhos. Não é isso que 2 Crônicas 7,14 diz? Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, a porta para a transformação se chama arrependimento. A porta para a mudança se chama quebrantamento. Se chama uma desistência da vida de desobediência para o reconhecimento de que o que eu preciso para ter a minha vida transformada é me voltar para uma vida de obediência. Vocês estão comigo aqui, gente? Nós precisamos, irmãos, fazer como esse povo. Espera aí, as coisas não estão como deveriam estar. Então, eu preciso me voltar para Deus. E meus irmãos, porque esse povo decidiu se voltar para Deus, porque esse povo decidiu reconhecer os seus maus caminhos e se voltar para Deus, então Deus fez uma promessa de restauração, amém, queridos? Esse é o texto que nós lemos nessa noite. Deus apontou os lugares que precisavam de ser consertados, Deus apontou os lugares que precisavam de ser mudados, e diante de um posicionamento de quebrantamento e de mudança, Deus diz: porque você decidiu agir assim, porque você decidiu se posicionar assim, então eu posso mudar a sua vida, então eu posso fazer isso na sua vida, amém, meus irmãos? O texto que a gente leu diz o seguinte: naquele dia eu vou levantar a tenda caída de Davi, eu vou consertar o que estiver quebrado, eu vou restaurar as ruínas, eu vou reerguer aquilo que era como no passado. Presta atenção, meu irmão, a restauração que você precisa não vem do que você é capaz de fazer, vem do que Deus é capaz de fazer. Olha o que o texto diz: Ele vai levantar, Ele vai consertar, Ele vai restaurar, Ele vai reerguer. Quem é que vai fazer, irmãos? Deus. Como é o nome disso? O nome disso é misericórdia. Porque preste atenção, se a gente fosse pensar em mérito, nós nunca iríamos merecer. Mas, meu irmão, por uma simples razão de nós reconhecermos: Deus, nós não andamos por onde deveríamos ter andado, mas o Senhor pode fazer. Deus estende misericórdia e faz aquilo que a gente não dá conta de fazer. Vocês estão comigo aqui? Ele estende a nós misericórdia. Lamentações 3 diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renova-se todas as manhãs. Eu não sei se você sabe, mas a palavra que Jeremias usa aqui para misericórdia nesse texto é a mesma palavra que ele usa para descrever uma mulher grávida. É como se Jeremias estivesse dizendo: porque Deus fica grávido de mim e de você todas as manhãs, é que nós não somos consumidos. Porque Deus cria todas as condições necessárias para que a gente possa viver, é que eu e você não somos consumidos. Gente, olha o que Deus está dizendo: eu vou fazer isso, eu vou restaurar, eu vou reerguer. Nós precisamos disso, amém, meus irmãos? Nós precisamos disso. Nós precisamos nos dobrar diante de Deus e reconhecer: Senhor, se a minha vida está assim, se a coisa está assim, eu preciso me dobrar e reconhecer: Senhor, eu não tenho te obedecido, eu não tenho justo como o Senhor me pede para ser justo, eu não tenho andado como o Senhor me pede para andar, eu não tenho, Senhor, andado junto à minha família como o Senhor me pede para andar. Mas Deus, eu estou aqui me humilhando, eu estou aqui me prostrando, eu estou aqui reconhecendo: Senhor, eu estou errado.
conserta a minha vida. Senhor, eu estou errado, transforma a minha vida, faça em mim aquilo que eu não sou capaz de fazer sozinho. Faça em mim, Senhor, restaura a minha vida. E, irmãos, essa restauração de Deus sobre o seu povo, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto dessa restauração é a vida do povo. Deus quer restaurar Israel ao seu lugar, ao seu propósito. Qual é o lugar de Israel? Qual é o propósito de Israel? O lugar de Israel, o propósito de Israel é refletir o caráter de Deus para as pessoas. O desejo de Deus é que as pessoas olhem para Israel. O desejo de Deus é que as pessoas olhem para essa nação e conheçam um pouco sobre o seu Deus. Gente, é muito simples entender isso. Você quer saber como são os pais de uma criança? Olhe para o comportamento da criança. Você quer saber quais são os valores de uma família? Olhe para o procedimento de uma criança, porque a criança nada mais é do que o resultado do relacionamento com os seus pais. Se você tem pais justos, você vai ter filhos justos. Se você tem pais verdadeiros, você vai ter filhos verdadeiros. A pergunta é, irmãos, o mundo olhando para nós, pode ver em mim e você o caráter do nosso Pai Celestial, ou eles estão vendo um caráter de um outro pai? Porque, irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós o caráter do nosso Pai. Vejam a imagem do Pai sendo refletida em nós. Irmãos, Deus não nos chamou para nos dar alguma coisa, Deus nos chamou para sermos alguma coisa. O desejo de Deus não é nos dar uma bênção, o desejo de Deus é que sejamos uma bênção para as nações da terra. E isso implica em refletir o seu caráter. Mas para refletir o caráter, nós precisamos estar com Ele, atentando para os seus mandamentos, atentando para aquilo que Ele nos disse para viver. Deus está dizendo, cara, porque você está se arrependendo, porque você está reconhecendo, eu vou trazer você de volta para o seu lugar, eu vou tornar você de novo o meu espelho, a minha imagem. As pessoas olharão para você e dirão, eu vejo Deus na vida dessas pessoas, eu vejo a justiça de Deus, eu vejo a paz de Deus, eu vejo a alegria de Deus, eu vejo a bondade de Deus, eu vejo a misericórdia de Deus, eu vejo a fidelidade de Deus na vida dessa pessoa. Em primeiro lugar, a restauração tem a ver com caráter. Restaurar o caráter, restaurar o propósito, restaurar a função. E em segundo lugar, irmãos, essa restauração tem a ver com mudar a realidade em volta do povo. E talvez essa parte empolgue você. O texto diz que Deus não iria apenas mudar o povo, mas, gente, Deus iria tornar esse povo poderoso naquilo que esse povo ia fazer. Deus ia intensificar, multiplicar os feitos desse povo. Olha o que o texto diz. O texto diz: quando você começar a ceifar, você não vai ter nem tempo para arar, você não vai ter tempo de pisar as uvas, você não vai ter tempo de semear. E até em lugares que você achava que não era muito bom para se plantar, até esses lugares vão escorrer vinho, vão fluir vinho das colinas. Gente, sabe o que o profeta está dizendo? É que por causa da volta do povo ao seu Deus e a volta do propósito com Deus, esse povo ia voltar a prosperar muitíssimo. Esse povo ia voltar a prosperar no seu trabalho. Gente, a intensidade da colheita deles ia ser tão grande, que eles não iam ter tempo. Eles iam estar semeando e já ia ter que colher. E eles, na hora que estivessem colhendo, já chegaria o tempo de semear novamente. E até terrenos e lugares que eles pensavam assim, cara, não dá para semear aqui. Até esses lugares teriam que ser plantados. Por quê? Porque a colheita seria abundante. Meu irmão, você quer ter colheita abundante? Obedeça a Deus.
Você quer ter multiplicação à sua volta? Obedeça a Deus. Não tem segredo, irmãos. Nós só precisamos obedecer a Deus. Nós só precisamos nos voltar para Deus. Ele termina dizendo que Deus vai plantar o povo no seu lugar, e o dia que Deus plantar esse povo, o dia que Deus firmar esse povo na sua terra, ninguém vai tirar esse povo do seu lugar. Gente, reverbera para mim as palavras de Jesus. Jesus dizendo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, ele não será nunca mais lançado fora, e ninguém pode tirá-lo de mim, porque ele é meu. Sabe, o desejo de Deus é nos levar para essa vida melhor. O desejo de Deus é nos levar para esse lugar melhor. É nos tornar pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Ele, um caráter semelhante ao dele. O desejo de Deus é que todas as áreas da nossa vida reflitam justiça, bondade, amor, lealdade, fidelidade, como Ele é. Porque, irmãos, se nós formos assim, se a nossa vida for próspera, então Deus pode prosperar aquilo que a gente pode fazer. A questão não é prosperar o que fazemos apenas, a questão é nós sermos prósperos. É nós termos uma vida próspera, para que aquilo que a gente fizer se torne próspero como a gente é. Não é isso que João diz? Que você seja próspero assim como próspera é a sua alma. Eu pergunto para você, Deus pode prosperar você na medida em que a sua alma está próspera? Deus pode nessa noite prosperar você na medida em que o seu caráter é próspero nele? Ó, o silêncio. É isso, irmãos. Não é sobre ter, gente, é sobre ser. Amós olha para a sua nação. Daqui 2 anos vai acontecer uma catástrofe, um evento, um terremoto, e ele vai bagunçar as estruturas da nação. Aí sabe de uma coisa, Amós? O pior terremoto que a nação de Israel está vivendo não é o que vai chegar, é o que já está estabelecido. É o que está abalando a relação comigo, a relação com a família, a relação com o próximo, a relação com o mundo. Isso tem a ver com apenas uma coisa: o povo voltou as costas para mim, voltou as costas para os meus mandamentos, e decidiu correr atrás da sua vida, viver do seu jeito. E essa vida do seu jeito, essa vida da sua forma, está resultando no caos que eles estão vivendo. Deus nos chama hoje, irmãos, volta para mim. Eu posso restaurar você. Volta para mim, eu posso levantar você. Volta para mim, eu posso tornar você a pessoa que você precisa ser. Volta para mim, eu posso multiplicar a realidade à sua volta. Mas eu preciso que você seja próspero para que eu possa te prosperar. Eu preciso tornar você uma pessoa bem-sucedida para que seja bem-sucedido aquilo que você fizer. Gente, essa pergunta é muito séria. Será que Deus pode nos prosperar na mesma medida em que o nosso caráter é próspero nele? Será que Deus pode fazer isso? Fica de pé no seu lugar. Quero que você feche os seus olhos nessa noite. Como eu disse para você no início
dessa reflexão, no início desse compartilhar, às vezes Deus usa realidades do mundo à nossa volta para falar com a gente. Às vezes Deus usa os elementos da criação para fazer a gente entender coisas que são importantes. Se você for nos supermercados aqui de Orlando, você não vai encontrar nada, né? O pessoal já passou, já levou o supermercado inteiro, todo mundo, né, preocupado, intocado. Nós temos a necessidade de estarmos num lugar seguro quando a gente sabe que a nossa vida está sendo ameaçada de alguma forma. Nós temos a necessidade de buscarmos um lugar que nos ampare quando a gente sabe que a nossa integridade pode ser prejudicada de alguma forma. Uma pena, irmãos, é que a gente muitas vezes não percebe isso na nossa vida com Deus. Uma pena quando a gente muitas vezes está tentando levar a nossa família para esse lugar de segurança, tendo dinheiro como esse apoio. É uma pena quando a gente tenta levar nossa vida para um lugar seguro, usando a injustiça como uma ferramenta para adquirir mais riquezas. O lugar seguro, o lugar de apoio que nós precisamos está em Deus, querido. É Ele quem restaura, é Ele quem protege, é Ele quem levanta, é Ele quem faz as coisas. Nós precisamos depender da sua graça, depender da sua misericórdia. Nós precisamos nos curvar e reconhecer: Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, nós dependemos de Ti. Senhor, sem o Senhor nós não somos nada. Eu não quero andar mais pelos meus próprios caminhos. Eu não quero mais me voltar para a minha própria vontade e destruir e ver ruir o mundo à minha volta. Eu quero me voltar para o Senhor. Eu quero ver o Senhor fazer em mim o que eu não posso fazer, para que, sendo aquilo que o Senhor quer que eu seja, o Senhor possa transformar o mundo à minha volta num lugar próspero para mim, para minha família e para as pessoas à minha volta. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor abra os nossos olhos, como um dia, Pai, o Senhor abriu os olhos daquela mulher. O Senhor disse para ela: eu estou passando um furacão na sua casa, eu estou passando um vendaval na sua casa, para que ela pudesse perceber as ruínas, o caos, e que, percebendo as ruínas e o caos, por causa do arrependimento, por causa do quebrantamento, também perceber a mudança, a transformação, a restauração, o novo do Senhor chegando, o perdão do Senhor chegando, a alegria do Senhor chegando. Pai, eu oro nessa noite que o Senhor também, ó Deus, faça o mesmo na nossa vida. Pai, que esses dias que iremos viver aqui sejam dias, ó Pai, de nós olharmos para o nosso coração, assim como, Senhor, a nossa cidade, Senhor, está num momento de alerta, de preocupação, pessoas buscando abrigo. Deus, que nesses dias nós possamos voltar o nosso coração para o Senhor e possamos nos perguntar: Deus, o meu coração está em Ti, a minha vida está em Ti, a forma como eu trato dos meus negócios refletem quem o Senhor é, a maneira como eu estou me relacionando com a minha família reflete quem o Senhor é, a minha expectativa para com as pessoas demonstra o seu caráter. E Pai, se o Senhor encontrar em nós um coração distante, se o Senhor encontrar em nós, Pai, uma vida desobediente, Pai, quebra o nosso coração, quebranta-nos, que a gente não fique na dureza, que a gente não fique tentando se convencer do erro, ó Deus, por meio da religiosidade, de palavras, ó Deus, enganosas, buscando, Senhor, ó Deus,
ouvir convicções que vão apenas reforçar o nosso estilo de vida de abandono do Senhor. Pai, que nós possamos nos arrepender, como a Tua palavra diz, clamar pelo Senhor, orar pelo Senhor, chorar diante do Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e suplicar: Deus, faça em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Restaura, levanta, cura, faça isso. Traga de volta, Senhor, o Teu caráter, traga de volta o Teu propósito, Senhor. E que o Senhor assim possa prosperar, ó Deus, o fruto do nosso trabalho. Deus, nós oramos por um tempo de rica provisão, que reflete o caráter próspero que vai haver em cada um de nós. Nós oramos por um tempo de rica provisão, que reflete o coração generoso de cada um de nós. Nós oramos por um tempo de rica provisão, que reflete o coração cheio de bondade de cada um de nós. Nós oramos por um tempo de provisão, que reflete, Senhor, o amor extravagante do Senhor em cada um de nós. Que sejamos prósperos como próspera é a nossa alma. Que sejamos prósperos como o nosso coração é próspero em Ti, Deus. É próspero em Ti. Olha para pessoas que estão aqui essa noite, Pai, já convivendo com um furacão dentro das suas casas. Pessoas que estão aqui, Deus, já convivendo com um furacão dentro da sua vida. E nós te pedimos, Senhor, faz cessar a tempestade e conduz essas pessoas a um caminho de restauração. Faça cessar, Senhor, a tempestade e coloca-as num lugar protegido no Senhor. No Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Você pode orar comigo nessa noite? Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga muito obrigado por abrir os meus olhos. Diga muito obrigado nessa noite por tocar o meu coração. Diga: Pai, o Senhor corrige a quem o Senhor ama, e o Senhor corrige o filho que o Senhor deseja tão bem. Diga: Pai, se o Senhor está me corrigindo, é porque o Senhor deseja o meu bem. Diga: o bem da minha família. Diga: Pai, nessa noite eu abro o meu coração e eu recebo a Tua palavra. Diga: Deus, muda o que precisa ser mudado, transforma, restaura, levanta para a glória do Teu nome. Diga: Pai, que eu seja uma pessoa próspera. Diga: que o meu coração, o meu caráter seja próspero. Diga: para que a minha vida como um todo possa refletir a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Vamos aplaudir Ele nessa noite. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.